no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a importância de variar os exercícios e o seu treino para melhorar ainda mais a sua saúde. Mas antes da gente continuar, lembre-se de se inscrever aqui no canal para receber sempre os vídeos em primeira mão e de curtir esse vídeo para que ele chegue ao máximo de pessoas possível. E antes da gente continuar falando aí muito sobre saúde, sobre treino, sobre exercício e toda a parte de biologia, eu quero falar um pouquinho sobre esse livro aqui, Antifrágil, do Nassim Nicholas Taleb, coisas que se beneficiam com o caos. Então, o que é a teoria da antifragilidade do Taleb? Ele fala, por exemplo, se tem um acidente aéreo, esse acidente aéreo, ele faz com que toda a estrutura da malha aérea, né, aeroportos, aviões, cursos para os pilotos, controladores de voo, tudo isso, né, toda essa estrutura vai ficar melhor do que era antes. Por quê? Porque depois que tiver tido um acidente, eles vão corrigir aqueles erros e aquilo ali não vai acontecer mais. Então ele fala que tem 3 tipos de coisas que são frágeis. Então, por exemplo, uma taça de cristal, ela é frágil, né? Caiu no chão, quebrou. Não tem como voltar mais, né? Mas que você colhe, nunca mais vai ser a mesma coisa. Uma caneca de metal, ela é robusta. Essa caneca de metal robusta, ela cai no chão. Se ela for bem robusta, ela não vai quebrar. Se ela cair de uma altura muito alta, pode ser que ela amasse, deforme um pouco, mas ela aguenta bastante porrada. A antifragilidade não é resiliência, que muitas pessoas acham, né? A resiliência é uma borracha, por exemplo, que ela amassa e depois volta para o estado original. Então, as pessoas usam aí, ser resiliente porque você toma porrada na vida e volta sempre para o original. Mas o Taleb veio com o conceito de antifragilidade, que é você toma porrada na vida e você volta melhor. No caso aí do sistema aéreo, quando acontece um acidente, ele não volta ao normal depois do acidente. Ele sempre tem que voltar melhor. E aí ele dá vários outros exemplos no livro, né? Explica toda a sua teoria. E aí agora eu vou explicar como funciona isso no nosso corpo, que é a teoria da supercompensação. E como que isso funciona? Nosso corpo, ele fica em homeostase. O que é isso? Quando a gente está ali no mesmo estado de gasto calórico, né? De ingestão calórica, de temperatura. Então, nosso corpo ele quer ficar o mais neutro possível, evitar ter muitas alterações com temperatura, com ingestão calórica. Por ele, se você comer sempre, ele está feliz. Se você reproduzir, ele está feliz. E se você dormir, está feliz. Nosso corpo ele foi programado para perpetuar a espécie. Para perpetuar a espécie, ele tem que comer, dormir e reproduzir. Então, o que acontece quando a gente foi descobrindo que quando a gente coloca o nosso corpo, né, faz algum estímulo no nosso corpo, a gente ganha força. Então, quando você vai lá, você dá um estímulo no seu corpo, né, um treino de força, por exemplo, ou um treino aeróbico, o que você faz? O seu corpo, ele vai depletar um pouquinho, vai depletar os estoques de energia. Então ele vai usar o estoque de energia que tinha ali no músculo, no fígado, dependendo também gordura subcutânea. Então ele vai usar esses estoques de energia, ele vai romper algumas fibras, ele vai ver ali que dependendo do treino que você fez, aquelas mitocôndrias já não geram aquela quantidade de energia que foi necessária para o treino. Então ele piora. Quando você termina um treino muito bem feito, você está pior do que você estava no início. Tanto que se você for fazendo testes de força máxima, né, no início do treino, continuar treinando, no meio do treino, no final do treino, você vai ver que você está muito mais cansado, você não consegue mais produzir aquela força do início do treino, você está pior. Não tem problema, você tá pior. Isso é assim que você ficou melhor. Então ele piora. E aí é aquela porrada lá que eu falei do sistema aéreo, né? Tomou uma porrada, depois o seu corpo vem e faz a supercompensação, né? Que ele vai lá e melhora mais do que ele era antes. Por quê? Porque ele não quer que aquela mesmo estímulo que foi dado, né? Aquela mesma porrada que você deu no seu corpo, quando ele receber ela novamente, ele quer estar preparado para ela. Então, ele vai produzir outras mitocôndrias mais eficientes, ele vai melhorar o fornecimento de energia para os músculos, ele vai armazenar mais glicose naquela musculatura, ele vai regenerar as fibras, deixando elas maiores, né, mais fortes, então, que é a hipertrofia. Então, o seu corpo ele vai ficar melhor do que ele era antes. Então, essa é a teoria da supercompensação e, querendo ou não, descreve muito bem o nosso corpo aí como um sistema antifrágil, né? A gente sempre vai sair melhor, sempre vai melhorar, né? Fez o treino, passou ali 1, 2 dias de recuperação, dormiu bem, comeu bem, você vai estar melhor do que 2 dias atrás. Essa é a teoria da supercompensação. Você repete isso várias e várias vezes, por meses, anos, você vai só melhorando. Então, é muito importante que a gente não deixe o nosso corpo cair na homeostase. Por quê? Você deu um estímulo de força. Então, você treinou com tantos quilos e no agachamento. Aí seu corpo piorou, depois de um tempo melhorou. Aí você tá aqui, e você deu esse estímulo. Se você treinar novamente com essa mesma carga, com esse mesmo peso, o seu corpo ele já fez essa adaptação para esse peso. Então ele não vai piorar de novo e melhorar
aí você treina de novo, ele piorar e melhorar. Ele vai ficar aqui, porque esse tipo de estímulo aqui ofereceu essa adaptação. Então, o que é preciso que você faça para que você continue evoluindo sempre? É preciso que você faça algumas coisas. O primeiro delas é fazer uma progressão aí da carga de treinamento. Então, mudar volume, mudar o peso, mudar a pausa. Então, você fazer alguns ajustes na carga de treinamento para que você continue melhorando. Aumenta a frequência. Então, treinava 2 vezes por semana, passa a treinar 3, passa a treinar 4. E assim você vai evoluindo. É muito importante também que você varie o estímulo que você está dando para aquelas fibras musculares. E os estudos mostram o seguinte: se você vai lá e faz um agachamento com a barra nas costas, o seu corpo ele ativa, né, isso é identificado através de uma eletromiografia, ele ativa um grupo muscular e algumas fibras desses grupos musculares. Se você agachar com a barra à frente do corpo, ele já ativa as fibras desses mesmos grupos musculares, porque você está fazendo um agachamento, mas de forma diferente. Então ele ativa outras fibras. E aí, quando ele ativa outras fibras, ele faz com que uma musculatura, às vezes, à frente da coxa, ative um pouco mais, porque o peso está aqui à frente do seu centro de gravidade. As fibras da parte de trás da coxa, do glúteo, ativem um pouco menos. E isso ofereceu um estímulo diferente. Então, por mais que você agachou com o mesmo peso e ofereceu essa variação, se você mudar a posição da barra, você está oferecendo um outro estímulo diferente. E aí você fornece um outro tipo de adaptação para o seu corpo. E isso você vai expandindo aí para todos os outros exercícios. Então, se você faz um exercício com a barra na frente, depois faz ele com a barra atrás, faz ele com a barra na frente. Depois você faz abraçando um peso. Se você faz muitas repetições um dia, no outro dia faz menos repetições e uma carga mais alta. Se você treinou bilateral, né, agachando com as 2 pernas, no outro dia faz um avanço ou o step up, né, que é agachar aí somente com uma perna ou subir um degrau mais alto. Todo esse tipo de variação que você faz, seja volume, intensidade, pausa, frequência e tipos de exercício, faz com que seu corpo continue subindo a escada da supercompensação. Continue tomando as porradas e, como ele é antifrágil, ele vai cada vez ficar melhor do que ele era antes. E para corrida a mesma coisa. Se você correu hoje 5 km e se você correr para sempre 5 km no mesmo tempo, o seu corpo vai acostumar com esses 5 km. As suas mitocôndrias, o seu fornecimento de energia, como seu coração vai bombear sangue para o músculo, vai acostumar, vai ser ok para ele. Não estou falando que isso é ruim, mas seu corpo vai acostumar. Agora, se um dia você corre 5 km, no outro dia você corre 5 tiros de 1 km com pausa, ou seja, esse foi mais forte, deu descanso, regenerou de forma diferente. No outro dia, você dá mais tiros, né? 10 tiros de 500 metros, e no outro dia, você, em vez de correr 5 km, você corre 7 km. Então você vai mudando isso também, então seu fornecimento de energia melhora, sua produção de energia melhora, seu corpo produz outras mitocôndrias. Isso para tudo relacionado a treino e qualidade de vida e saúde. Nosso corpo ele precisa de estímulos diferentes para continuar subindo. É muito importante que a gente varie, né? Então, se você faz treino de musculação, eu sei que é muito comum às vezes mudar a ficha a cada 2, 3 vezes, o que é muito tempo. Por isso que veio os treinos, né, do cross-training, crossfit, funcional, todos os tipos de treino relacionados que mudam o treino frequentemente. Eles ganharam porque as pessoas sentiram menos monotonia durante o treino, e eles ganharam porque eles fornecem essa variação de treino. Então, quando o treino é muito bem planejado, dependendo do lugar que você for treinar, você vai ver que treinos bem planejados façam com que entregue muito resultado, porque você vai ter adaptações ali constantemente no seu corpo. Seu corpo constantemente vai estar evoluindo, vai estar ganhando mais força, vai estar ganhando mais condicionamento, você vai estar se sentindo mais bem disposto, mais forte, visualmente mais forte. Você vai olhar no espelho e vai, pô, eu não tinha esse músculo aqui, foi tão rápido. Foi muito rápido. Você treinando grandes grupos musculares, né, treinos funcionais, você também estimula a produção de hormônios de forma diferente, não tem uma resposta hormonal aí muito grande. Essa resposta hormonal favorece o anabolismo, favorece você ganhar mais músculos, ter mais hipertrofia. Então, é importante que você escolha um bom lugar para treinar, tenha uma boa orientação. É importante que você varie os seus exercícios, né, os exercícios que você faz ali na semana, para os exercícios agachar, empurrar, puxar e de estabilidade no nosso corpo. Nosso corpo ele faz basicamente isso. E aí, como você puxa, como você empurra, como você agacha, varia isso o máximo possível dentro da semana. Varia isso para a semana seguinte, varia a carga, varia o número de repetições, e você vai ver o seu corpo e a sua saúde melhorando aí muito, de forma exponencial, cada vez mais, de forma contínua. Ah, tem 10 anos que eu treino, tem 15 anos que eu treino, você vai continuar sentindo evolução. Por mais que seu corpo
está envelhecendo, tem essa sarcopenia, já tem uma tendência do seu corpo perder massa muscular, você faz isso e você fica com uma tendência grande a manter ou até ganhar, dependendo de uma boa alimentação que você tiver, uma boa recuperação do sono, você vai continuar evoluindo aí muito mais longe do que as pessoas que estão com treinos, com os mesmos exercícios, e já tem muito menos motivação, porque os exercícios ficaram monótonos, você acaba ficando mexendo no celular. Então varie o máximo possível que você vai ver os benefícios que você vai ter no seu treino e na sua saúde. Conta aqui nos comentários se você tem variado os treinos, tem variado os exercícios, já sentiu os benefícios disso, e compartilha esse vídeo para que ele chegue ao máximo de pessoas possível, para que elas saibam a importância de variar os exercícios e os treinos aí no dia a dia delas. Até a próxima, pessoal!